curiosidade, algum de vocês conseguiu abrir os arquivos do seminário, conseguiram ler alguma coisa, ou ainda não deu certo? Estou perguntando com antecedência, assim, mas vocês estão com bastante prazo ainda, tá? Mas só por curiosidade mesmo. Acho que ninguém leu ainda, né? Não, eu não li. Nossa, tô bem largada esse semestre. Não, mas agora eu vou focar. Tem prazo, viu, Natália? Porque é para o final do semestre, mas mais por curiosidade, né? Porque às vezes vai que vocês abrirem, e pelo menos deram uma lida no resumo e tal, mas tranquilo, tá? Tá com prazo ainda. Provavelmente eu vou perguntar para vocês várias vezes, né? Mas para não deixar tudo para a última hora, tá bom? Mas tá tranquilo ainda, viu? Tá bem dentro do prazo ainda. Então, na aula de hoje a gente vai discutir as evidências de evolução. Vocês vão perceber que eu vou trazer bastante resultados meus de doutorado, de mestrado, tá? Porque eu trabalhei com questões, com os mecanismos evolutivos, né, na minha pós-graduação. Então, eu sempre acabo trazendo dados aí relativos a esses trabalhos científicos que eu desenvolvi ao longo da minha formação, tá? Mas, além, claro, dos meus, eu vou trazer dados clássicos e tudo mais. Bom, e aí, então, só para vocês terem uma ideia, na aula de hoje, a gente vai discutir esses tópicos aqui. Então, a gente pode obter evidência de evolução a partir, por exemplo, de espécies vivas, né? Também é possível, né, que essa observação em espécies vivas seja por observação direta ou pela presença de órgãos vestigiais. Então, a gente vai discutir alguns exemplos, né, tanto de observação direta quanto de órgãos vestigiais. O registro fossilífero, né, é uma ferramenta importante, principalmente para elucidar questões de organismos que já existiram na Terra e que não existem mais. Né? Atualmente, inclusive, é possível, em algumas situações, recuperar até informação genética, então a gente consegue ter uma dimensão da evolução no nível molecular, né, considerando o DNA extraído de fósseis. Tem algumas limitações, a gente não vai discutir essas questões na aula de hoje, mas é possível extrair, né, DNA de fóssil. Dependendo da condição que esse fóssil foi conservado, é possível você ter moléculas mais íntegras, né? Mas no geral as moléculas estão bem fragmentadas, então é importante sequenciar em pedaços, né? O DNA você não consegue sequenciar ele inteiro, então você sequencia em pedaços, depois você faz tipo um quebra-cabeça e vai montando as partes. Às vezes você precisa utilizar um genoma de algum organismo atual que a gente saiba, né, que tem algum grau de parentesco, e aí você acaba tentando ocupar aquelas lacunas, né, que esse DNA deteriorado do fóssil tem, você tenta completar aquela informação a partir de um genoma de um organismo que você sabe que tem algum tipo de relação evolutiva, né, mas a gente vai discutir basicamente a questão mesmo dos fósseis e as informações que os fósseis trazem. Eu não vou detalhar muito a questão do fóssil, porque vocês depois vão ter uma disciplina de paleontologia no curso, e a disciplina de geologia também vocês vão acabar discutindo alguma questão do processo, né, mas na paleonto vocês vão discutir bastante a questão mesmo qual que é a contribuição dos fósseis para os estudos de evolução, e vocês têm a sorte de ter um professor que é um dos maiores especialistas do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, né, que é o Thiago. O Thiagão, ele é uma referência, né, do estudo de paleontologia. Então vocês têm essa sorte, além da universidade estar situada num lugar que tem uma jazida fossilífera importante, né. Quando vocês estiverem em paleonto, eu espero que já tenha voltado presencial, que aí vocês vão ter a oportunidade até, de repente, fazer uma escavação, alguma coisa assim, que eu sei que o Thiago acaba organizando algumas atividades nesse sentido. E aí um outro ponto importante, e aí tem tudo a ver com a questão da proposta do Darwin, né, que é a questão do ancestral comum, e aí, obviamente, que evidências de ancestralidade comum são evidências de evolução. E aí é possível obter essas evidências a partir, né, de reconstruções filogenéticas, a partir de homologia e analogia de órgãos, a partir da embriologia comparada, comparando informações ou de DNA, ou de RNA, ou de proteínas, as informações que espécies anel, que eu vou depois falar para vocês o conceito disso, podem trazer, e também que tipo de relação que as espécies, né, relações evolutivas que as espécies apresentam entre si. Certo? Então a gente vai ver todos esses tópicos na aula de hoje. Então, só para relembrar, né, que após a síntese, algumas questões foram incrementadas, e aí só lembrando que um dos grupos vai discutir, né, a comparação entre os conceitos principais, né, que foram produzidos na síntese evolutiva, e
qual foi o caminhar após a síntese, né? Então, tem um artigo que trata dessas questões, que é aquele artigo da questão epistemológica, né? Mas só para vocês terem uma ideia mais geral, e a gente falou disso na semana passada, que após a síntese houve a descoberta, né, da estrutura do DNA, e isso trouxe luz, né, uma luz muito grande em relação a como a informação ela pode ser transmitida para as gerações posteriores, né, isso é importantíssimo quando a gente pensa na questão evolutiva. Além disso, questões de ecologia, comportamento animal e biologia reprodutiva também foram incorporadas. Até eu falei para vocês que é um espanto, né, que a biologia reprodutiva ela foi incorporada após a síntese, sendo que o conceito de seleção natural ele pressupõe a reprodução, né? E aí os estudos de biologia reprodutiva eles avançaram só posteriormente, né? Tiveram avanços significativos que permitiram a incorporação, né, desse campo de conhecimento, a síntese evolutiva, só depois que daquela primeira síntese que foi feita em meados do século XX. Né? Também a questão de como as espécies evoluem dentro das populações, né? Também como é possível que grandes grupos evoluam, que são os eventos de macroevolução, e bem recentemente, né, isso anos 70, anos 80, a incorporação da biologia do desenvolvimento, a biologia evolutiva, que talvez vocês já tenham visto alguma coisa a respeito, né? É utilizado a abreviação EVO-DEVO, né? Então, essa abreviação EVO-DEVO é a relação evolução-desenvolvimento. Né? E aí tem uma outra área mais atual, que é a ECO-EVO-DEVO, que tenta relacionar, além da questão da evolução e do desenvolvimento, a ecologia. Tá? Então, isso ganhou força principalmente no finalzinho dos anos 90 e no início do século XXI, né? E tem avançado cada vez mais. Então, estudos que tentam relacionar, né, o impacto da biologia do desenvolvimento da ecologia na evolução das espécies ganhou muita força após a síntese evolutiva. Certo? E aí, o tema da aula, né, evidências evolutivas. Um ponto importante, e isso Darwin, ele foi o primeiro, digamos assim, a formalizar isso, é que as populações mudam ao longo do tempo. Também o Darwin, ele consolida isso na origem das espécies, que organismos vivos descendem de ancestrais em comum. Então, todas as espécies podem evoluir, devem ter evoluído, né, a partir de algum ancestral comum, e aí, dependendo das espécies que você está relacionando, pode ter um ancestral mais próximo ou um ancestral mais distante. As evidências da evolução, então, elas buscam comprovar que as populações mudam ao longo do tempo e que os seres vivos descendem de ancestrais comuns. Para isso, as evidências se valem de informações que os seres vivos oferecem. Então, essas informações podem ser dados morfológicos, dados ecológicos, dados bioquímicos, dados moleculares, dados comportamentais, e é possível obter essas informações tanto de espécies vivas quanto espécies extintas, tá? A partir dos fósseis. Esse monitoramento, né, da evolução em populações naturais é o que a gente chama de microevolução, e é basicamente o que a gente vai focar na disciplina de princípios evolutivos, né? As variações morfológicas que levam, né, à diferenciação de espécies diferentes, gêneros diferentes, famílias diferentes, ordens diferentes, até chegar em divisões e reinos, né, e filos e tudo mais, elas estão relacionadas à macroevolução, que a gente vai discutir aqui na disciplina, na parte de especiação, que é no finalzinho da disciplina, mas a gente vai detalhar mais questões de macroevolução na disciplina que vocês vão ter ao final do curso, tá? Que vocês vão ter comigo de novo, lá no... Eu não lembro agora se é no 7º ou se é no 8º período. E aí, um exemplo, né, de evidência em espécies vivas de observação direta é o meu estudo do doutorado, né, que eu fiz sob orientação da professora Cláudia Cararieto, que foi publicado em 2010. Aí, nesse estudo, o que eu fiz? Eu estudo desde a introdução uma espécie que chegou ao Brasil no finalzinho dos anos 2000, no finalzinho dos anos 90, tá? Que é as apriônios indianos. Deixa eu colar uma fotinha dela, só para vocês terem uma ideia como é que é a carinha dela, tá? Eu sempre esqueço de colocar, mas deixa eu colocar aqui só para vocês terem uma ideia como é que é a carinha. É bem bonitinha, vocês talvez até já devem ter visto essa espécie em cima de fruta. Espera só um instantinho.
Então, essa espécie aqui, ela foi introduzida no Brasil, o primeiro registro, né, oficial dela é de 1999, né, ela foi registrada em Caquis, na região de Valinhos, né, perto de Campinas ali. E aí, posteriormente, essa espécie, ela rapidamente foi detectada praticamente no Brasil inteiro, né, e em pouco mais de 2 anos, ela já tinha sido detectada em todos os estados do Brasil e vários países da América Latina. E aí, em 2006, ela foi identificada, inclusive, nos Estados Unidos, e hoje é possível você coletar, né, a espécie lá de forma rotineira, tanto na Flórida quanto na Califórnia, e há registros, né, da espécie, inclusive, até a região de Vancouver, no Canadá. Só que os registros na região de Vancouver são durante o verão, e a primavera e o verão, né, que indica que a espécie ela não consegue se manter durante o inverno, em virtude do inverno ser mais rigoroso, né? O inverno na Flórida e na Califórnia, ele é menos rigoroso do que, por exemplo, no estado de Nova York, no estado de Arkansas e assim por diante. Bom, de qualquer forma, essa espécie, quando ela foi introduzida no Brasil, ela se tornou uma praga importante da cultura do figo, e ainda hoje ela é considerada uma praga potencial, tanto é que quando ela é registrada em algum país, acionando um alerta de pragas, né? E ela está associada atualmente a pragas de cultura de frutos do tipo baga, ou seja, frutos que têm casca mole, ou infrutescências, né, que é o caso de morango, por exemplo. Então ela está associada a cultura de morango, de manga, de pêssego, de romã, né? Então ela acaba tendo uma importância tanto ecológica, em virtude dela ser um competidor bastante eficiente, né? Quanto essa questão da agricultura, porque ela é uma praga potencial. E aí, nos anos eu entrei no doutorado em 2003, então, ao longo do meu doutorado, né, que foi de 2003 a 2007, eu avaliei a variação genética de um loco, né, então, eu defini um loco de enzimas que são chamadas de esterases. Essas enzimas são relacionadas a vários papéis biológicos, né, entre eles a digestão de alimentos, mas também elas podem estar relacionadas à detoxificação de inseticidas. E aí, o que eu fiz? Eu escolhi 3 localidades para fazer coleta, na região noroeste do estado de São Paulo, né? Eu fiz meu doutorado em São José do Rio Preto, e aí eu escolhi, nossa gente, perdão, fechei aqui. Eu escolhi 3 cidades ali da região que, na época, apresentavam cultura de laranja, né? E aí, o que eu fiz no meu doutorado? Então, eu coletei, na mesma cidade, eu defini um laranjal para fazer coleta, e eu fiz coleta dentro da cidade e nas praças, né? Então, eu fiz isso para Olímpia, para Ibirá e para Mirassol. São 3 cidades mais ou menos equidistantes, tá? E que tinham plantação de laranja na época. Então, eu ia lá, colocava armadilha no laranjal e colocava armadilha numa praça dentro da cidade, e aí eu avaliei as diferenças, né, nas frequências alérgicas. Por que eu fiz isso? No mestrado, eu identifiquei essa variação, né, genética desses 4 alelos, que é o EST31, EST32, EST33 e EST34, que aí estão representados, né, desses 4 alelos para o mesmo loco gênico. E o alelo 3, ele era pouco frequente. E como esterases estão relacionados à detoxificação e alelos menos frequentes podem estar relacionados a resistência a inseticida, então eu avaliei a frequência desses alelos. E aí, olha que curioso, né? Então vejam aqui que o alelo 3, que seria o alelo que é o foco, né, principal, porque ele poderia me dar alguma evidência de evolução de resistência a inseticida, ele está representado em branco. Então vamos focar só esse alelo. Então, por exemplo, aqui em Olímpia. Na Praça de Olímpia, a população que eu fiz a amostragem, ela não apresentou esse alelo. Só que no laranjal, a frequência dele foi quase metade da frequência quando comparado com os outros 3 alelos. E Ibirá, né, na praça, eu consegui amostrar uma frequência relativamente baixa desse alelo, né, mas consegui mostrar um pouquinho. E aí, no laranjal, tinha uma frequência maior. E Mirassol tem um padrão parecido, né? E pensando nos laranjais que eu coletei,
No caso de Olímpia, é um laranjal que existia há bastante tempo, né? Então já tinha digamos assim, um histórico de aplicação de inseticida, um laranjal que tinha mais de 10 anos. No caso de Ibirá, era uma área que tinha laranjal, depois tiraram o laranjal e depois restabeleceram o laranjal. E Mirassol era um laranjal que ele tinha sido inserido recentemente, né? Então o histórico era mais recente. Vejam que há uma variação nas frequências alélicas das populações, e essa é uma definição de evolução. Variação nas frequências alélicas das populações. Então, a partir desses dados da variação de frequências alélicas, né, do loco ST3 de Zapriolos indianos, eu consegui identificar diferenças. Então, eu consegui uma evidência evolutiva de que as diferentes populações de Zapriolos indianos estariam evoluindo. E aí, a minha hipótese é que essa evolução poderia estar relacionada à pressão exercida por inseticidas. Certo? Entender esse exemplo, pessoal, de evidência em população natural, de evolução? Sim, professor, deu para entender. Tranquilo. E aí, ainda pensando na questão de observação direta, o que eu fiz além de fazer a coleta, né, em campo e analisar? Eu consegui isolar em laboratório linhagens, né? Linhagens são grupos de uma determinada espécie que são mantidas em laboratório. Sabe a ideia de cepa, né? Cepa para vírus, para bactéria? Quando a gente pensa em organismos pluricelulares, a gente pensa em linhagem, tá? Então, eu consegui obter em laboratório linhagens homozigotas para cada um dos alelos, e aí eu fundei populações em laboratório com frequências iniciais conhecidas de cada um desses alelos. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, aqui, a frequência inicial dos alelos, do alelo 1, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, era de 25%, certo? Nesse caso aqui, a frequência inicial era de 0,25, tá, aqui é só do 0,25, tá? Porque é proporção para 1 para 1, tá certo. Então, eu montei, né, uma população que tinha 25% de cada alelo, originalmente, e aí eu, né, claro que eu montei, quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente trabalha com réplicas, né? Então eu montei 5 réplicas para cada condição, né? E aí eu tinha 5 réplicas que eu submetia à seleção por inseticida e 5 réplicas que eu não submetia, né? E aí esses gráficos ilustram o que aconteceu com cada um dos alelos quando a população original foi fundada com 25% de frequência deles. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, o primeiro, é do ESH31. Então, se vocês observarem aqui, né, os quadradinhos, eles representam, né, a frequência alélica sobre a pressão do inseticida, que é o Zemalation, que é esse inseticida que é utilizado no controle do Aedes aegypti, no fumacê. E em losangos são os grupos, né, populacionais que eles não foram selecionados com inseticida. Então, se vocês analisarem aqui o que acontece com a frequência do ESH31 ao longo do tempo, aqui esse gráfico é gráfico de frequência do alelo por gerações, tá? Então, se vocês analisarem o que acontece aqui, vejam que o ESH31, ele não tem uma resposta, digamos assim, ou não aumenta ou diminui a frequência em virtude da pressão ou não do inseticida. Então, vejam que as frequências são bem aleatórias aqui. Se eu observar o que acontece com os demais alelos aqui, né, o ESH32, o 3 e o 4, eu já consigo detectar algum padrão, né? No caso do ESH32, esse padrão ele é não tão uniforme, mas se a gente analisar o que acontece com o ESH33, vejam aqui, tá vendo que basicamente nessa reta, o ESH33 está aqui, esse terceiro gráfico, tá, gente? É o primeiro gráfico do lado de baixo aqui. Se vocês analisarem aqui, ó, o que acontece com a frequência do alelo ESH33 nas populações que não foram submetidas à pressão de inseticida, vejam que ele vai, naquelas populações que foram
submetidos a inseticida, vejam que ele vai aumentando de frequência, né? Então ele começa com 0,25%, mas ele chega aqui a 80% ao longo de quase 30 gerações, né? E aí, quando a gente analisa aquelas populações que não foram submetidas, vejam que ele tende a perder a frequência e ficar aí com uma frequência próxima a 3, 4%, certo? Então, vejam que esse padrão que eu tinha conseguido, né, em populações naturais, do aumento da frequência do alelo 3 em populações submetidas a inseticida, eu consegui replicar esse padrão nas populações experimentais de laboratório, certo? Esse trabalho ele está disponível, se vocês quiserem, eu posso colocar no módulo 1 da disciplina, está o artigo científico que foi publicado, e lá tem detalhado cada um desses experimentos e o que aconteceu, certo? Então, o que esse dado que eu mostrei para vocês denota? Que essa população, ela está evoluindo, né? E aí, a partir da variação dessa frequência desses alelos aí que eu estudei, e que o alelo H3,3, ele tende a aumentar de frequência em populações que foram submetidas a inseticida, e isso sugere que esse alelo pode ter algum papel na evolução da resistência a inseticida, certo? Entenderam esse exemplo, pessoal? Vocês gostariam de ter esse artigo lá no grupo, no módulo 1? Sim, pode colocar. Tá, deixa eu escrever aqui para não esquecer, tá? Inserir o artigo das esterases. Que é bem legal, tá, pessoal? Que esse artigo, ele é bem um tipo de aplicação do estudo evolutivo para avaliação da resistência a inseticidas, tá? Bom, um exemplo, e agora resgatando, né, digamos assim, os trabalhos do Darwin, tem a ver com a questão dos bicos, né, em tentilhões. Então, vejam aqui que há um gráfico, né, esses gráficos aqui do lado esquerdo de vocês, ele tem a ver com o número, com a quantidade, né, de tentilhões que existiam, né, ao longo do tempo. Então, esses números aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10, indicam períodos, né, meses. Então, se vocês analisarem aqui, vejam que à medida que, no caso aqui desse gráfico superior, né, que ele foi, isso aqui foi avaliado no ano de 1976, né, e o tamanho amostral foi de 751. E que nesse período a quantidade de chuvas foi normal. Então, se vocês analisarem aqui, o que vai acontecendo, né, perdão, pessoal, isso aqui, na verdade, indica o tamanho do bico, tá, perdão. E aí o número de indivíduos com esse tamanho do bico. Então, vejam que há uma concentração de indivíduos com bico no tamanho entre 9 e 10 milímetros, certo? E isso numa situação que tem chuvas normais, né? E que também o tamanho populacional estava bem grande, estava em 751. E aí, em 78, houve uma seca considerável. E aí foi também feita a amostragem, né, dessas aves, dessa espécie, né, ao longo do tempo. E aí, o que se observou? Que, ao contrário do que aconteceu quando houve, né, uma quantidade de chuvas regular, que foi coletado 751 indivíduos, nessa situação de seca, o número de indivíduos foi bem menor. Então, foram coletados 90 indivíduos, ou seja, quase 8 vezes menos, né, indivíduos do que tinha sido coletado na época de chuva. Uma outra coisa também que chamou a atenção foi que o tamanho médio do bico era significativamente maior. Então, tinha um número maior de indivíduos que o bico era maior, indicando que deve ter tido algum tipo de evento seletivo que acabou favorecendo indivíduos que tinham um bico um pouco maior. E aí, se a gente fizer... Então, vejam, né? Então, esse estudo foi feito pensando na questão da variação, né, no bico dessas aves. Se a gente analisar qual é o tipo de alimento, né, que essas aves consomem, então, basicamente, são sementes. Então, o que será que aconteceu com as sementes, né, ao longo desse tempo? Então, um dado que foi levantado era a abundância de sementes. Então, vejam aqui que há uma queda drástica no tamanho, na quantidade de sementes disponíveis, quando há o período de seca aqui nos anos 78. Então, veja aqui que 75, 76,
que havia a chuva era regular, a quantidade de sementes era muito grande, muito maior do que no período de seca. Porém, então vejam, a disponibilidade de alimento, ela caiu drasticamente para esses pássaros, né? Então, essa queda na disponibilidade de alimento, ela explica porque o tamanho populacional de 751 caiu para 90. Só que aí, quando a gente analisa o tamanho de semente, olha que curioso. Na época de chuva, o tamanho da semente tende a ser menor. E na época de seca, o tamanho de semente ele tende a ser maior. Então, vejam, olha o que aconteceu aí. Além da quantidade de sementes disponíveis, ela ter diminuído de forma drástica, basicamente as sementes que estavam disponíveis eram sementes de maior tamanho. E aí, se a gente pensar que esses pássaros se alimentam basicamente de semente, e que uma semente maior, ela é mais provável, mais possível de ser consumida por uma ave de bico maior, a gente consegue entender por que houve, né, esse aumento significativo no tamanho médio do bico dessas aves. Então, veja, a gente consegue entender o evento que levou à redução no tamanho populacional, que é a falta de chuvas, reduziu a disponibilidade de sementes, tendo menos sementes, menos aves vão sobreviver, então o tamanho populacional das aves reduz. Por outro lado, as sementes disponíveis basicamente tinham maior tamanho. Então, basicamente, quem conseguia se alimentar eram aquelas aves que tinham bicos maiores. Então, vejam que aí é um estudo belíssimo mostrando a seleção natural ocorrendo, certo? Provavelmente essa espécie, que é o tentilhão, né, ela responde muito facilmente a essas variações ambientais, né? Talvez por isso, né, quando o Darwin percebeu que as diferentes ilhas de Galápagos, né, apresentavam tentilhões com diferentes formatos de bico, e a partir disso ele propõe, né, a teoria de evolução por seleção natural, ele acabou fazendo uma escolha certeira, né, que é um tipo de organismo que acaba respondendo muito rapidamente, muito fortemente às pressões de seleção que a espécie está exposta, certo? Entender essa outra evidência evolutiva, pessoal, agora pensando, porque a evidência que eu trouxe do meu doutorado, ela é baseada em dado bioquímico, né? E essa evidência aqui é baseada em dado morfológico. Entenderam essa questão? Sim, professor. Então podemos andar para frente, né? Bom, uma outra informação que a gente pode obter a respeito da evolução das espécies, né? E que caracterizam evidência da evolução é a presença de órgãos vestigiais, né? Um exemplo clássico disso, né? Vocês sabem que a maior parte dos répteis são tetrápodes, né? Apresentam 4 membros, porém os lacertídeos, né? Os escamados do grupo dos ofídeos, né? As serpentes e cobras, elas não apresentam membros. Só que algumas espécies, né? Alguns grupos de serpentes apresentam um vestígio de origem de membros, né? Então, por exemplo, na Carina bote, existe uma evidência, né, um vestígio de que a espécie provavelmente teve patas, né? Um outro exemplo de órgão vestigial é o que acontece com a apêndice vermiforme em vários mamíferos, né, incluindo o homem. Alguns mamíferos apresentam esse apêndice vermiforme muito comprido, outros apresentam mais curto, que é o nosso caso, mas isso é uma evidência de que o intestino nos ancestrais de humanos e de outras espécies de mamíferos, ele era maior. Então, isso aqui é uma evidência que o intestino em ancestrais ele era maior. Outros exemplos de órgãos vestigiais, né? Por exemplo, os kiwis, né? Que eles não apresentam os membros superiores, mas há uma evidência de que há um órgão vestigial que indica, né? Essa atrofia desses membros. Então, os ancestrais provavelmente apresentavam esses membros superiores, mas no kiwi houve uma seleção que favorecia quem não tinha. No caso dos díptera, né, insetos, boa parte deles apresentam 2 pares de asas, né, então se a gente pensar nos grupos de insetos mais biodiversos, né, que é o caso dos lepidópteras, que são as borboletas, e os coleópteras, que são os besouros, eles apresentam 2 pares de asas. Porém, uma ordem, né, que também tem um número significativo, que é a ordem dos díptera, eles apresentam um par de asas só. Porém, se a gente analisar no microscópio, a gente consegue ver um par de asas vestigial aqui, que é chamado de halter.
tá? Quando voltar ao presencial, me lembrem de levar vocês no laboratório para a gente ver lá nas aprionos, tá? A gente tem várias populações de aprionos indianos no laboratório, dá para mostrar os halteres, que são os órgãos vestigiais, tá? Que indica que o ancestral tinha 2 pares de asa e que esses 2 pares de asa, por seleção natural, teve seleção que favorecia quem tinha eles atrofiados, tá? Um outro exemplo, comparando humanos com outros mamíferos, é o órgão eretor do pelo, né? Quando a gente, por exemplo, sente frio, ou está excitado, ou fica com medo. Comigo, por exemplo, quando eu escuto uma música que me emociona, ou eu vejo alguma coisa em filme que me emociona, eu fico tudo arrepiado, né? Então, esse arrepio que pode ser que tem a ver com frio, ou pode estar modulado por emoções, ele está relacionado à ação de um músculo que, na verdade, é um vestígio de um músculo mais importante, que é do órgão eretor de pelos. Você já deve ter visto o gato irritado, né? O gato parece que ele dobra de tamanho. Então, em algumas outras espécies de mamíferos, esse músculo é bastante desenvolvido, né? Então, para cada pelo tem um músculo que está associado, mas no caso dos gatos, esses músculos são desenvolvidos, no nosso caso, eles são atrofiados, né? Então, a gente nunca vai ter uma ereção de pelos, né, que vai fazer com que a gente fique parecido com um gato, né? Porque no nosso caso é um órgão vestigial. Então, isso indica que no ancestral, esses músculos eram desenvolvidos e nos derivados, né, desse ancestral, nas espécies resultantes da evolução dessa espécie ancestral, esses músculos foram perdidos. E aí um outro exemplo em humanos também é a questão do osso sacral, né, que a gente tem aqui uma evidência que existia a cauda, mas que tem uma atrofia. Então, esses ossos aqui do que correspondem ao cóccix, né, eles apresentam uma atrofia, que isso aqui é um resquício de cauda. Em outras espécies aqui mais desenvolvido, tem um número maior, né, de componentes ósseos, no nosso caso, sobra só um resquício. Pessoal, entenderam a questão da contribuição dos órgãos vestigiais? Por que o órgão vestigial é uma evolução evolutiva? Tranquilo, professor. Perfeito. Se vocês tiverem dúvida, pode interromper, pode perguntar, tá? Sem problema. E aí a gente vai entrar agora num outro componente, né, que é oriundo de espécies extintas, que é o registro fóssil. Né? O registro fóssil, ele indica um passado. Então, ele indica um conjunto de biodiversidade que existiu na Terra e que não existe mais, certo? Além de ser perdão. Além dos fósseis ser uma evidência evolutiva, eles também são um fato científico das extinções. Então, por exemplo, a gente consegue saber que a nossa espécie, ela apresenta ancestrais, né, que existiram aí ao longo dos últimos 7 milhões de anos, porque existe um registro fossilífero que indica isso, né? Então, a gente consegue saber da existência desse alce, né, com chifres altamente desenvolvidos, porque tem um registro fossilífero que indica que uma espécie desse tipo já existiu na Terra. A existência de mamutes, né, mastodontes, também é possível a partir do registro fossilífero. Mas além dessa questão, né, da identificação de espécies que já existiram, a gente também consegue entender a biodiversidade atual a partir dessa biodiversidade de tempos passados, que a gente consegue observar a partir dos fósseis. Então, por exemplo, aqui existe a chamada lei da sucessão, na qual que dá uma correspondência entre formas fósseis e formas vivas de uma mesma região. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, é possível encontrar uma forma extinta, né, de um organismo muito parecido com os tatus atuais, mas muito maiores, que são os gliptodontes, que viveram aqui mais ou menos 5 a 10 milhões de anos. 5 milhões a 10 mil anos, tá? O que isso indica? Que provavelmente esse grupo, né, ele pode ter participado de algum processo de ancestralidade em relação aos tatus atuais. Em virtude de mudanças ambientais, né, é possível que tenha havido seleção que favorecia organismos menores, né? E aí, esse grande tatu entre aspas, né, que é o glipodonte, eles acabaram sendo substituídos por formas menores que são os tatus atuais. A mesma coisa a gente consegue observar na Austrália, né, que é o Diptodon, que é uma forma de um marsupial primitivo, que existiu na Austrália entre 2 milhões a 100 mil anos atrás, e existe
o marsupial atual, que é muito similar do ponto de vista ósseo, né, que pode identificar uma lei de sucessão, né? Então, pode ter havido uma substituição dessas formas, tipo de Diptodon, por essa forma marsupial atual, certo? Além disso, o registro fossilífero, ele permite identificar algo que é muito importante na teoria evolutiva do Darwin, que seria as formas de transição. Não sei se vocês lembram, semana passada a gente falou que o Darwin, né, o Mayr, conseguiu detectar na teoria darwiniana que existiam formas, que a evolução ocorria pela gradualidade, ou seja, que existiam formas de transição, né, entre a forma atual e uma forma passada. Então, o registro fossilífero poderia trazer, né, evidências evolutivas desses organismos de transição. Então, um exemplo disso é o que acontece com os cavalos, né, que o registro fossilífero é belíssimo, né, é muito bem documentada essa evolução dos cavalos. Então, os ancestrais eram cavalos muito pequenininhos, né, que apresentavam vários dedos, que o rosto era menor e o tamanho era menor, né, e ao longo da evolução foram identificadas, né, formas de transição que indicam tanto a redução do número de dedos, quanto aumento no tamanho corporal, quanto aumento nessa distância, né, aqui da narina, né, que dá esse aspecto mais projetado, né, da face dos cavalos, aumento no tamanho dos molares, né. A gente vai ver com mais detalhes aqui essa questão da evolução dos cavalos na disciplina que vocês vão ter mais para o final do curso, quando a gente fala de macroevolução, porque a evolução dos cavalos é considerado um modelo macroevolutivo por excelência, certo? E um outro modelo macroevolutivo também que apresenta formas de transição muito bem registradas é da evolução dos cetáceos, que eu sei que o Tiago discute, né, essas formas de transição na disciplina de paleontologia. Então, quando o Tiago discutir lá a evolução das baleias, que ele vai discutir lá os diferentes estágios intermediários, então o registro fossilífero permite a gente identificar esse processo de evolução que aconteceu nos cetáceos até a produção de grandes mamíferos, né, os maiores organismos que existem, que são as baleias azuis, né? O mesmo ocorre, e o Tiago também provavelmente vai falar disso com vocês, em relação aos dinossauros, né? As aves atuais, há uma controvérsia muito grande se aves são um grupo mesmo à parte, ou se na verdade trata-se dos dinossauros, né? Então as aves seriam os dinossauros atuais. Existem algumas formas de transição que já foram registradas, que já foram identificadas, né, no registro fossilífero. Uma que é bastante conhecida é o Archaeopteryx, né, que ele literalmente tem aí uma conformação, né, uma organização morfológica que é tanto similar à dos dinossauros quanto das aves atuais, né. Então, ao mesmo tempo tem um corpo com escamas, presença de dentes e tudo mais, algumas questões também na organização do esqueleto, apresenta penas muito similares às das aves atuais, certo? Então, o registro fossilífero, ele oferece não só evidências, né, de formas extintas, mas também dessa questão da sucessão de formas e também o registro de formas de transição, que é o caso aqui da evolução dos cavalos, da evolução dos dinossauros até as aves, certo? Pessoal, entenderam a questão da contribuição do registro fossilífero para a evolução? Sim. Bom, então a gente vai passar para o outro ponto, né, da aula, que é a questão da ancestralidade comum, né? Então, nos tópicos anteriores, a gente discutiu como a gente consegue perceber a evolução, né, a partir da observação direta, tanto de formas vivas quanto de formas extintas, né? Mas uma outra evidência que se busca é se os organismos eles compartilham ancestralidade comum, que é um ponto importante, né? Vocês devem lembrar que na teoria darwiniana, o Darwin ele aponta 2 pontos principais, né? Um deles é a seleção natural, né? Os meus dados do doutorado, eles mostram evidências, né, da seleção natural ocorrendo nas populações daquela espécie que eu estudei. E o outro ponto que é importante para o Darwin é a ancestralidade comum. Então, a gente vai discutir aqui algumas evidências que podem ser utilizadas para se identificar a ancestralidade comum. Então, vejam aqui, essa organização aqui é chamada de filogenia. Se eu não me engano,
ou o Thiago ou o Wagner, eles discutem alguma coisa de filogenia com vocês, ou eu estou enganado? Não em biodiversidade sistemática? Na sistemática filogenética, certeza, né? Sim, professor. Sim, que o Thiagão, ele discute com vocês isso aí. Então, aqui tem uma filogenia, né? A filogenia é digamos assim, é uma metodologia de análise que permite reconstruir essas relações, né, de ancestralidade, de forma que organismos que têm um ancestral comum mais próximo, eles são agrupados mais proximamente, e se o ancestral é mais distante, eles são agrupados mais distantemente. Então, só para ter uma ideia aqui, se a gente olhar esse último agrupamento aqui, esse agrupamento basicamente tem, né, diferentes espécies do gênero Felis, que é o gênero do gato doméstico, tá? Então aqui tem, né, Felis catus, Felis silvestres e assim por diante. E aí, se vocês analisarem aqui, o tamanho dos ramos, né, é bastante curtinho. O que significa isso? Que essas espécies aqui são muito similares. Mas vejam que esse ramo aqui, que ele evoluiu há mais ou menos 6,2 milhões de anos, ele está bem distante desses grupos, né, de outros felinos, né, de outros, na verdade, carnívoros, não só felinos, né, carnívoros. E aí, essa distância, né, desses outros carnívoros para os felinos é de mais ou menos 25 milhões de anos, tá? Então, se eu analiso, né, há quanto tempo os felídeos evoluíram a partir de um ancestral comum para a ordem carnívora. Então, isso deve ter acontecido há mais ou menos 25 milhões de anos. Quando eu comparo o que acontece aqui dentro da evolução dos felídeos, vejam que o grupo do gênero Felis, ele se diversificou há mais ou menos 6,2 milhões de anos. Só que quando eu comparo com aquele grupo, né, do gênero Panthera, que inclui a onça, o leão, né, boa parte dos grandes felinos, vejam que essa divergência ocorreu há mais ou menos 10,8 milhões de anos, certo? Então, esse tipo de análise permite se obter evidências de ancestralidade comum. Então, nesse caso aqui, o foco é para a evolução da família Felidae, tá? Então, desde do gênero Panthera e pensando no gênero Felis. E aqui do lado, pessoal, tem a distribuição biogeográfica, né, dos diferentes gêneros, principalmente. Então, vejam aqui que os organismos representados em roxo, aqui na filogenia, eles têm uma distribuição principalmente asiática, né, euroasiática, na verdade, então que tem a Europa e a Ásia aqui incluída. Então, vejam que esses organismos, eles têm uma distribuição praticamente em todos os ramos, com exceção do ramo do Leopardos. Então, vejam que o ramo do Leopardos, né, ele tem uma distribuição praticamente neotropical, então na região principalmente da América Latina. Então, vejam aqui, né, que há uma concordância, então provavelmente esse grupo evoluiu nessa região biogeográfica, né. Se a gente pensar o gato doméstico, né, e as formas que têm uma proximidade, elas basicamente evoluíram na Eurásia e na África. E a partir daí teve uma dispersão para todos os continentes. Então, por exemplo, o Felis catus, que é o gato doméstico, ele é encontrado em todos os continentes. Mas vejam que a origem evolutiva deles, então tem o Felis catus, a proposta que a origem tenha ocorrido na Eurásia, só que é possível cruzamento com todas essas espécies aqui do gênero Felis, tá? Principalmente esses ramos aqui, que tem Felis catus, Felis silvestris, Felis líbica e Felis bietis, tá? Bieti. Então, esses aqui, eles conseguem cruzar entre si e produzir descendente fértil, né? Então, provavelmente deve ter tido uma origem aqui euroasiática africana, então uma origem no Velho Mundo, tá? Com exceção da região oriental, que corresponde à Índia e tal, porque aqui, se a gente pensar do ponto de vista geográfico, tem uma barreira, né, que é o Himalaia, então nessa região aqui, certo? Então, se a gente olhar com mais detalhe a parte do gênero Felis, né, quem já foi meu aluno sabe que eu sou apaixonado por gatos, né, atualmente eu só tenho um, mas eu gosto muito de gato, e aí, analisando com um pouquinho mais de detalhe o grupo, né, filogenético
do gênero Felis. Então, vejam aqui que morfologicamente eles são muito parecidos. Principalmente esses 4, né, que ocupam aqui esse ramo mais terminal, que a distância, né, entre eles é muito pequenininha, né, que são as 4 espécies aqui representadas, né, o Felis catus, o Felis silvestris, o Felis líbica e o Felis biete. Vejam que eles são muito similares ao que a gente chama de gato doméstico, a ponto de a gente provavelmente, ao se deparar com uma dessas espécies aqui, a gente pode achar que é um gato muito grande, né? E aí, à medida que a gente se afasta desse ramo que tem, né, essas 4 espécies do gênero Felis, então vejo que a diversificação ela passa a ser um pouquinho maior. E aí a diversificação também, né, morfológica é maior, né? E aí, só para curiosidade, olha que coisa mais linda, né? Esse aqui daria vontade até de adotar, né? Da espécie Felis margarita. Certo? Ô, professor, Oi? e aquele gato pelado que acho que no Egito, não sei, acho que é. É o Sphinx, né? Se eu não me engano, que é o nome da raça. Ah, sim. Ele é muito distante desse daí, a espécie dele? Na verdade, ele é da espécie Felis catus, né? Então é da mesma espécie desse aqui, ó. Tá? A mesma espécie do gato doméstico, a mesma espécie desse aqui, ó. Que fofo. Ele é, Entendi. meu companheirinho aqui, que ficou toda vez tendo aula, né, Frank? Sabe mais evolução que eu, até. Só que, no caso, esse gato do Sphinx, ele foi produzido por seleção artificial. Então, houve seleção de indivíduos que não apresentavam pelos, então é uma variante que foi produzida, né, digamos assim, a partir de seleção artificial realizada pelo homem. Tem um cachorro, né, que acho que é o Pug. Também. Que tem vários problemas. Sim, porque eles, no caso, quando você faz seleção artificial, você escolhe determinadas características que acha que vai ser mais comercializável, né? Porque a ideia da seleção artificial é bem isso, né? O quanto uma determinada característica ela é comercializável. Só que os organismos, eles apresentam, digamos assim, processos de homeostase. Então, ao você selecionar, por exemplo, um cachorro tipo características que levam à produção de um pug, né, de um pug, junto com isso, tem características que talvez produzam situações de baixa qualidade de vida ou perda de longevidade, né? Então, professor, eu tinha visto uma matéria esses dias que falava que, não lembro em que lugar que foi, mas foi proibido esse cachorro e tal, e não teria como fazer alterações para melhorar a qualidade de vida dele, assim como foi feito e piorou? Então, o problema é que, normalmente, o que vai acontecer, né? Então, quando você está selecionando para produzir um cachorro tipo pug, o que você considera? Tem pelo curto, é pequenininho, focinho curto. Então, você considera essas características morfológicas. Para conseguir manter os mesmos padrões morfológicos, geralmente você tem que cruzar irmão com irmão. Porque é difícil que ninhadas diferentes apresentem esses mesmos padrões morfológicos. Ao cruzar irmão com irmão, você expõe gene letal. Só que esses genes letais, eles podem fazer parte, por exemplo, de uma cadeia metabólica. Então, não é só um gene que foi mudado, você pode ter mudado uma cadeia inteira metabólica. E aí, fazer qualquer tipo de engenharia genética para resolver isso é muito complexo, porque você teria que conhecer todos os sistemas genéticos que foram influenciados por esse tipo de cruzamento, né? Então, assim, é bem complicado. Talvez no futuro, quando se conhecer melhor, porque teria que se conhecer, né, todo o genoma canino e saber para que serve cada gene e de que forma cada gene interage com qualquer outro gene, né? E isso não é uma tarefa muito fácil. Tem alguns genomas que se conhecem melhor, né? Genoma de drosófila, o próprio genoma humano se conhece um pouco melhor, o genoma de cães não tanto, né? Então, seria muito complicado, com a tecnologia e com o conhecimento genômico que se tem atualmente, resolver, né, esses problemas provocados pela seleção artificial. Né? Todas as raças, nessas raças caninas e de gatos que são produzidas, né, elas apresentam algum tipo de problema. Eu tenho uma Chow-Chow, né? A Chow-Chow, os Chow-Chow, eles estão dentro dos primeiros grupos aí que sofreram seleção artificial, né? Presume-se que os primeiros Chow-Chows tenham sido produzidos há mais ou menos 3.000 anos na China.
E os chow-chows, claro que eles têm muito menos problemas que os pugs, né? Porque aí tem que pensar que o processo de seleção artificial, que as mudanças não são tão drásticas, né? Elas não são tão drásticas a ponto do DNA de um chow-chow ser o DNA mais próximo de lobo do que qualquer outra variação canina existente na Terra. Então, se a gente comparar o genoma de um chow-chow com os genomas de todas as variantes, né, caninas e as de lobo, o DNA mais próximo de lobo que tem, considerando os genomas de canes, né, familiares, é o genoma do chow-chow. Então, você tem aí um processo que é menos intenso, né, de seleção artificial. Só que eles têm problema ocular, problema de artrose. A minha cachorrinha, ela tem 9 anos, ela tem que tomar colágeno e ômega 3 todos os dias, porque ela tem artrose desde os 7, né? Que é fruto desse processo de seleção artificial. Aí você fica pensando nesses vira-latinha que vivem 16 anos e vão ter artrose lá para os 15 só, né? Quando eles estão quase morrendo, que aí você não tem esse tipo de exposição de gene letal, porque você não cruza, né? Não tem cruzamento entre parentes, né? Entendi, professor. Então a seleção artificial sempre dá um BOzinho ali. Sim, mas você entendeu por quê? Porque na seleção artificial você acaba cruzando parente, né? E aí, cruzamento de aparentado, a gente vai ver isso na aula de deriva genética, na disciplina aqui ainda. Quando há cruzamento entre parentes, genes que ficam escondidos em heterozigotos, eles tendem a ser expressos na F1. Porque, geralmente, se os indivíduos são aparentados, o gene letal que está escondido em heterozigosidade, ele é o mesmo para os dois. Então, quando cruza, né, heterozigoto com heterozigoto, a chance de nascer um indivíduo com duplo letal é de 25%. Entendi. É o azinho, né? Isso, é o azinho. Então, acaba acontecendo essa situação para a seleção artificial. Aí o Alex colocou, eu vi uma postagem sobre uma criadora de pug, que através da seleção artificial conseguiu gerar pugs com rosto normal, morfologia normal. Mas eu queria ver como seria, Alex, porque mas você vê como que o negócio é capitalista, né, de consumismo, né? Porque o que atrai, né, um pug, além do comportamento, né, que quem tem pug gosta muito de pug por causa do comportamento deles, né, que eles são cachorros muito carinhosos, muito dependentes dos donos e tal, mas aquele rosto lá que é meio deformado, assim, né, aquilo que é o atrativo, né, que acaba tendo o focinho bem achatadinho, né. Mas se achar, você posta aí pra gente o link com a foto de um pug com focinho normal. Pode falar, Natália. Professor, vai fugir um pouco do contexto, mas eu lembrei algo que eu tô vivendo agora. E assim, é desesperador. Eu tenho uma Border Collie e ela é imensa. Ela em pé fica quase do meu tamanho. E aí ela entrou no cio essa semana e meu cachorrinho de vira-latinha, tipo, não pesa nem 6 quilos. Acabou pegando ela. Aí eu fico imaginando, meu Deus, como que vai nascer esses cachorros? Nossa, ele é menor que ela? Sim, ele é muito menor. Tipo, a diferença é muito grande. Ele tem só 6 quilos. E ela pesa quase 30. Nossa. Eu fico imaginando como que vai vir esses cachorros. E eu tô bem desesperada. Ainda bem que ele é menor que ela, viu, Natália? Porque quando é o contrário, a chance de ter uma geração de filhotinhos muito grandes, que é mais do que a cachorra consegue aguentar, é maior, né? Aí, no caso, a gente espera que os filhotes nasçam do tamanho da mãe ou menor que a mãe, né? Porque o pai é pequenininho. Agora, se fosse um pai maior, você imagina filhotes... Não vai nascer do tamanho da mãe do pai, né? Obviamente. Mas, assim, o tamanho do filhote pode ser maior ou no caso, aí não, né? O tamanho do filhote vai ser um tamanho que provavelmente ela consiga suportar, né? Mas se fosse um cachorro, tipo um dog alemão, que é bem maior que uma Border Collie, a chance de nascer filhotes que são muito grandes e isso pode trazer um risco enorme para a cachorra, isso pode acontecer. E é legal porque a gente fica muito curioso para ver como que vai vir, né? Nossa, eu tô muito curiosa. Quando nascer, deve nascer até o final da disciplina. Você manda foto para nós. Eu vou mandar, pode deixar. Eu fiquei curioso. Aí eu castrei todos os meus... Quando eu adotei a Chow Chow, eu castrei antes dela entrar... Na verdade, ela entrou no cio, e aí ela sofreu muito. Ela tinha cólica menstrual, tinha que dar Troveran para ela. Você vê que coisa de louco. Sangrava. Tadinha. Aí eu achei melhor castrar. E o que teve de gente que queria colocar ela para cruzar, porque a minha Chow Chow é linda, né?
mas eu achei melhor castrar. Agora, os meus gatos, eu adotei um casal, né? E aí eles chegaram a ter uma ninhada, que eu me arrependo até hoje de não ter ficado com um dos filhotinhos, porque os filhotinhos, eles eram a coisa mais linda. Mas eu acabei doando todos os 6 que eles tiveram, e depois eu mandei castrar. Porque pode ser muito complicado isso, né? No caso de cachorro, o cio é mais longo, né? Mas gato, desmamou, antes do gatinho desmamar, já tá no cio de novo, né? Mas e assim, tira eu só foto. não castrei porque eu imaginei que ele nunca ia conseguir ficar com ela, né? Ah, Nunca, mas dá seu ela jeito, é hein? muito grande, nossa, que raiva. Esse é guerreiro. Consegue. A fêmea, ela deita, né? Aí deixa o cachorro, quando o cachorro é menor, ela facilita bastante o processo. Entendeu? E o cachorrinho também faz de tudo, né? Até conseguir. Nossa, eles ficam desesperados atrás. Fica desesperado. Eu já tive muito cachorro na vida e eu lembro das minhas fêmeas, quando elas entravam no cio, era uma coisa absurda, né? Mas eu quero ver as fotos, viu, Natália? Deve nascer lá para final de outubro, começo de novembro, você manda foto pra gente, Tá, viu? pode deixar, vou mandar sim. Bom, aí então, a gente falou dos gatinhos, né, dos cachorros, mas aí vamos falar de uma outra questão que tem a ver com morfologia, né? Não essa questão da deformidade do pug, né, tadinho? Mas falando de uma outra questão que ela serve como evidência de ancestralidade comum, que seriam as homologias e as analogias, tá? As analogias nem tanto, mas as homologias sim. Eu vou explicar para vocês por quê. A homologia de órgãos, ela significa que que existe semelhanças, né, entre a origem de um órgão e a origem de órgãos similares em outros organismos, né, mas analisando o embrião. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, quando eu analiso um braço de um humano, a pata dianteira de um cavalo, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego, então vejam que os ossos representados aqui na mesma cor, eles têm a mesma origem embrionária, né? O que significa isso? Que essas estruturas devem ter surgido em algum ancestral comum desses organismos. E aí, ao longo da evolução, o que acabou ocorrendo foi a seleção de determinados caracteres morfológicos que eram mais adaptativos aos ambientes que esses organismos ocupam. Então, por exemplo, no caso do homem, o membro superior ele é utilizado para pegar coisas, né, construir ferramentas. Então, você tem uma seleção que favorece, né, a manutenção de uma estrutura morfológica desse tipo. No caso do cavalo, a pata dianteira ela é utilizada para locomoção. Então, você tem aí a manutenção de características, né, desses ossos que favorecem a locomoção. No caso dos morcegos, né, a asa ela tem uma relação com a ocupação de nichos aéreos e das baleias, né, a nadadeira tem relação com a ocupação de nichos aquáticos. Mas vejam aqui que a origem embrionária ela é a mesma. Então, se eu analisar o embrião de homem, o embrião de cavalo, o embrião de morcego e o embrião de baleia, eu vou conseguir achar, né, no embrião as estruturas de origem desses ossos, né? Aí, ao longo do desenvolvimento, o que vai acabar acontecendo? A diversificação, né, desses ossos. Então, vejam, por exemplo, que no caso, né, o húmero do homem ele é bastante longo, né? No caso do cavalo, ele tende a ser mais robusto, mas mais curto. No caso do morcego, ele tende a ter um tamanho menor e ser mais fino. No caso da baleia, tende a ser bem mais compacto, né? E aí, na verdade, se a gente olhar a baleia, praticamente todos os ossos, eles têm essa característica, né, de ser mais compactados. E aí, no morcego, eles tendem a ser mais alongados. Então, mas se olhar para o embrião, todos eles têm a mesma origem. Então, significa que o ancestral comum a esse grupo de mamíferos aqui apresentava também, né, esses ossos aqui, certo? A analogia, eu volto depois na questão da embriologia comparada. A analogia, homoplasia ou convergência adaptativa, ela está relacionada à utilização, né, de um órgão para uma determinada ocupação de nicho. Mas não necessariamente isso tem relação com a origem embrionária. Então, na verdade, a analogia ela serve muito mais para trazer uma evidência a respeito da seleção natural do que da ancestralidade comum, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está analisando órgãos análogos ou órgãos homólogos. Os órgãos homólogos, eles indicam
uma ancestralidade comum. Ao passo que os órgãos análogos, eles indicam que processos seletivos comuns podem ter levado à modelagem, né, de órgãos similares. Então, um exemplo disso é o que acontece com a asa de inseto e a asa de ave, né? A função é deslocamento no ambiente aéreo. Só que se a gente analisar a origem embrionária de uma asa de ave tem a ver com a questão da diferenciação dos ossos do braço, né, e das mãos. Ao passo que as asas de um inseto têm origem embrionária num segmento específico, né? Então, o inseto não é que é um braço que foi adaptado, que por mutações diferenciadas e seleção natural, combinou numa asa. Na verdade, a asa do inseto é uma estrutura que surge numa parte específica lá do inseto, né? E não que tenha essa similaridade embriológica com o braço, com a nadadeira, nem nada do tipo, tá? Ô, professor. Sim. Os órgãos análogos, então, seria mais sobre a função dele. Exato, tem mais a ver com a função. E aí você consegue, quando você analisa um órgão análogo, você consegue detectar evidências de adaptação. Você consegue geralmente encontrar quais foram as pressões seletivas que podem estar relacionadas à evolução daquele órgão, né? Ao passo que os órgãos homólogos, eu não consigo necessariamente identificar esse evento de pressão seletiva, mas eu consigo identificar um grupo de organismos que compartilham ancestral comum em virtude dessa homologia. Certo, obrigado. Certo. Eu pulei esse slide aqui, mas a questão da embriologia, que ela também é um indicativo de ancestralidade comum, né? Mas a embriologia comparada, ela acaba sendo uma análise de homologia, mas pensando no embrião. Então, quando a gente analisa, por exemplo, os embriões de diferentes vertebrados, a gente vai perceber que num determinado estágio do desenvolvimento, se a gente olhar esses estágios aqui iniciais, tá vendo que é difícil a gente conseguir diferenciar, né, um embriãozinho de humano, de um embriãozinho de tubarão, de um embriãozinho de lagarto? À medida que o desenvolvimento vai avançando, esses embriões vão se tornando mais ou menos diferenciados, né? E se eu considerar, né, esse grau de diferenciação que vai ocorrendo ao longo do desenvolvimento, no caso dos vertebrados, eu consigo identificar uma relação filogenética, né, de forma que indivíduos que apresentam, né, os diferentes estágios de desenvolvimento embrionário mais similares, eles estão mais próximos evolutivamente, ao passo que aqueles que são mais diferenciados, eles estão mais distantes evolutivamente, né? E aí tem uma lei, que é a lei da ontogenia recapitula a filogenia, que é a lei de Haeckel, que propõe justamente isso, certo? Na disciplina que vocês vão ter comigo depois, a gente vai discutir algumas questões mais detalhadas sobre isso na aula de Evo-Devo, tá? Então a gente tem uma aula só de Evo-Devo, e a gente discute os pontos, né, que tem uma certa coerência em relação à teoria evolutiva e pontos que não tem tanta coerência, tá? Mas por hora, que como a ideia é só evidência da evolução, então a embriologia comparada fornece alguns instrumentos, né, para que a gente consiga identificar ancestrais comuns. Certo? Pessoal, tem mais pouquinha coisa, tá? Eu acho que a gente vai conseguir acabar a aula até um pouquinho antes das 9, certo? Que aí vocês podem tirar horas da aula para refletir sobre as questões ou fazer algum exercício, alguma coisa assim. As espécies em anel, também elas fornecem, né, evidência de ancestralidade comum. Como é que funciona as espécies em anel? Geralmente, quando a gente tem lá um conjunto de espécies, né, geralmente do mesmo gênero, que tem sua distribuição ao longo de algum tipo de acidente geográfico, né, que permite essa distribuição circular, a gente tem espécie em anel. Então, esse exemplo aqui são das salamandras do gênero Ensatina, na Califórnia. Então, vejam aqui que cada uma dessas cores aqui representam espécies, né, que apresentam alguma similaridade genética, só que quando eu analiso do ponto de vista filogenético, né, esse conjunto de espécies que se distribui aqui na Califórnia, elas são muito similares, né, do que quando a gente compara com salamandras de outras espécies, né, que aqui eu vou chamar de A e B. Então, esse grupo de C aqui são espécies que são muito parecidas, então ocupam o mesmo clado. Então, isso indica uma ancestralidade comum. Só que na hora que a gente compara, né,
essa espécie de salamandra aqui, que está representada em rosa, com essa aqui em verde, elas não têm cruzamento entre si. Então, o que isso pode indicar? Que provavelmente houve, né, uma distribuição dessa espécie original ao longo dessa circunferência aqui, né, e que ao completar a circunferência, a espécie ficou tão diferente, né, a espécie, digamos assim, a descendente último foi tão diferente que mesmo ocupando uma região geográfica próxima, não tem cruzamento aqui. Então vejam que a verde, ela tem essa distribuição aqui geográfica bem na pontinha aqui, né? E a rosa tem uma distribuição geográfica um pouquinho mais ampla. Só que apesar de elas coexistirem no mesmo ambiente, né? Elas não cruzam entre si. Então a proposta é que provavelmente a espécie ancestral tenha se originado aqui, na pontinha verde, e aí, a partir desse ponto vermelho aqui, a população foi expandindo, né, e nesse processo de expansão geográfica, foi ocorrendo acúmulo de mutações e diversificação das espécies, né. Um exemplo disso aqui no Brasil é a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Então, na Lagoa dos Patos, tem uma distribuição parecida com essa, só que para preás. Então, tem várias espécies de preás ali que ocupam, né, aquela forma da Lagoa dos Patos, e aí provavelmente o processo foi esse. Então tem uma espécie original, que aí ela foi expandindo, né, sua área geográfica, e à medida que ela foi expandindo, essas populações foram ficando mais ou menos isoladas, acumulando mutações, até que novas espécies foram originadas, a partir dessa distribuição. Pode perguntar, não sei quem abriu o microfone, mas... Foi o professor. Sim. A questão delas não cruzarem seria, não sei se é certo falar sobre seleção sexual Pode ser, viu, Inácio? Em relação a isso mesmo? Pode ser. Pode ser que, por exemplo, digamos que nesse processo aqui, né, de expansão e acúmulo de mutações, digamos que tenha mudado o padrão de coloração, né? Então, imagina que às vezes durante esse processo tem algum tipo de mudança no ambiente, uma determinada coloração de salamandra tem favorecimento do que outra coloração. Então, por exemplo, um ambiente que era mais verde acaba favorecendo a sobrevivência e a produção de salamandras verdes. Só que à medida que ela vai colonizando, né, digamos que ela chega num ambiente que não tem tanto predomínio de grama, e aí acaba tendo um predomínio mais de coloração amarela. Então, nesse ambiente, uma variação amarela é mais adaptativa. Mas digamos que uma fêmea amarela só aceita se cruzar com um macho amarelo e rejeita as formas verdes. Então, você pode ter seleção sexual aí no processo. Entendi, professor. Certo? Pode sim. Inclusive, a gente vai ver depois na aula de especiação simpátrica, né, que uma forma de haver evolução de especiação no mesmo ambiente é por seleção sexual. Né, que eu estou dando exemplo de cor, mas, por exemplo, às vezes a ocupação de um determinado tipo de nicho de alimentação. Então, por exemplo, inseto é muito comum que a fêmea ela copule e ovoposite em cima do fruto que ela usa como alimento. Então, digamos que dentro de uma mesma espécie, os indivíduos podem se alimentar, por exemplo, de maçã, pera e pêssego, né? Então, e aí digamos que os descendentes, né, que nascem no pêssego, só vão se cruzar com descendentes que nascem em pêssego, e aqueles que nascem em maçã só com aqueles que nascem em maçã. Então, mesmo que a espécie ela exista num pomar, eu só vou conseguir encontrar variantes que ocupam na maçã, e variantes que ocupem pera somente na pera. Tá? Nossa, não sabia que abrangia isso também. Sim, inclusive tem um registro de espécie que faz isso, que é do gênero Ragoletes, que a gente vai ver na aula de especiação simpátrica, tá? Que é uma das últimas aulas, né? Que é o gênero... Esse gênero aqui, Ragoletes, agora eu estou com dúvida só se tem esse H depois do G, tá? O gênero Ragoletes, ele tem essa característica, que é uma mosquinha de fruta, tá? Tem registro de evolução simpática a partir dessa questão de ocupação de frutos, diferentes frutos dentro de um mesmo pomar, né? Certo? Pessoal, entenderam a questão da espécie anel? Essa questão que o Inácio trouxe da seleção sexual? Tranquilo? Tranquilo, professor. Perfeito. Aí a gente vai falar agora, então, da questão das evidências moleculares, né? Então, como é que funciona essa questão da evidência molecular?
Se duas espécies, né, elas apresentam muita similaridade entre os pares de base de uma molécula de DNA ou de uma molécula de RNA, ou quando a gente compara, né, duas proteínas, a sequência de aminoácidos é muito parecida entre duas espécies, quanto mais parecidas essas sequências forem, né, ou de aminoácidos ou de nucleotídeos, mais próximas essas espécies são, né? Isso indica que o ancestral comum ele é mais próximo. É muito comum hoje que os estudos de ancestralidade comum utilizem como evidência evolutiva as homologias moleculares, né? Se usa muito DNA, mas está tendo um avanço muito grande hoje, né? Com similaridade de RNA. Mas é possível, na verdade, se analisar isso de diferentes perspectivas, né? Você já deve ter ouvido falar de genomas, transcriptomas, proteomas, e aí tem metabolomas, tem mobilomas. Então, você pode analisar essas diferentes moléculas, né? Considerando o grupo, né, molecular que eles fazem parte. Então, por exemplo, se eu vou analisar o DNA, eu posso analisar na perspectiva do genoma, então eu tenho uma análise genômica. Se for RNA, eu posso analisar na perspectiva, né, do transcriptoma. Se for proteína, eu posso analisar no nível do proteoma. Se eu considerar somente moléculas que participam do metabolismo, eu posso analisar o metaboloma. Se eu analisar somente moléculas que estão relacionadas a elementos transponíveis, né, que são sequências de DNA que são capazes de se movimentar no genoma, eu analiso o mobiloma. Então, é possível você fazer esse estudo utilizando diferentes perspectivas. E aí, um exemplo simples aqui, né? Então, vejo que aqui tem sequências de DNA, e aí, como que eu sei que é DNA? Por que eu sei que é um DNA e não é um RNA ou uma proteína, pessoal? A com T, C com G, não é? Isso, porque tem que ter, né? Se fosse RNA, seria o quê? Uracila? Uracilo. E se fosse proteína, não seria isso, né? Seria os aminoácidos, né? Então seria... É que aí você usa um outro tipo de código, né? Você usa M, A, Y, sabe? Usa outras coisas. Quando a gente fala no transcriptoma, que seria os aminoácidos, tá? Mas esse é genoma, é uma análise genômica de uma sequência de DNA, porque tem timina, né, ao invés de uracila. E aí são diferentes gêneros, né, de primatas, né? Então tem eulemo, Nycticebus, ortolemur, tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esses três últimos aqui, né? Que é o Trachypithecus, a macaca e o papio, né? O papio é o gênero do babuíno, a macaca é do gênero, né, do macaco japonês, e o Trachypithecus é do gênero do macaco do langur de Java, certo? E aí, como grupo mais distante, evolutivamente, a gente vai pegar o lêmur, né, que é do gênero Eulemur, que são esses primatas mais primitivos, certo? Então, se eu analisar aqui a sequência de DNA e considerar os pontos que são diferentes, então, por exemplo, quando eu pego... Vamos pegar esses três primeiros aqui, o Trachypithecus, a macaca e o papio. Então, se vocês analisarem aqui, vejam que os dois primeiros pares de base da sequência, eles são iguais para os três, ó. Então, é GG, GG, GG. Quando eu analiso o terceiro par de bases, então vejam que Trachypithecus e papio apresentam um C, ao passo que macaca apresenta um G. Aí, no quarto par de bases, os três genes apresentam um T, e assim por diante. Então, como que eu faço para analisar isso aqui? Quanto maior for o número de mutações que existirem, né, quando eu comparo uma sequência de DNA de uma espécie ou de um gênero, né, com a sequência de DNA do outro, quanto maior for o número de diferenças, mais distante, né, esses organismos estão, quanto menor for o número de diferenças, mais próximo eles estão. Então, só para vocês terem uma ideia, né, quando eu comparo a variação entre essa sequência aqui de babuíno com o macaco japonês, ou seja, papio com macaca, existe uma única mutação. Se eu comparo a sequência do babuíno com a do langur de Java, tem 3 mutações. Se eu comparo, né, do macaco japonês com o langur de Java, são 5 mutações. Então, o que significa isso? Que o babuíno é o mais próximo, né, do macaco japonês, só que ele é mais aparentado com o langur de Java do que o macaco japonês é.
Entenderam? Então, assim, seria babuíno, macaco japonês, langur de Java, só que langur de Java é mais parecido com babuíno do que é com macaco japonês. Se eu comparar com o lêmur, as comparações aqui vão dar mais do que 16 mutações, que seria essa primeira sequência aqui. Então, vejo que ela é bem diferente dessas 3 aqui. Então, eu digo que o lêmur é o mais diferenciado de todos, certo? Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Só que, normalmente, a gente não trabalha com esse tanto de par de base. A gente trabalha com sequências de 700 pares de base, né? Isso se eu pensar numa sequência só. Porque os estudos atuais estudam genomas. E aí nós estamos falando de milhões de sequências comparadas simultaneamente, tá? Não dá para fazer isso no olho igual eu fiz aqui. Então, geralmente, você usa um programa e esse programa ele acaba computando essas diferenças e aí ele acaba produzindo a filogenia a partir dessas diferenças. Então, quanto menor for o número de diferenças, mais próximos, né, os organismos comparados vão estar, quanto maior for o número de diferenças, mais distante. Certo? Entendido, pessoal? Certo, professor. Tranquilo. E aí uma outra evidência de ancestralidade comum são os pseudogenes, né? E aí pseudogene é uma questão interessante da gente conversar, né? Vocês devem ter ouvido falar que alguns casos aí existia uma relação muito forte entre pessoas que apresentaram quadros mais graves de Covid-19 e a ativação de um vírus fóssil. Vocês ouviram falar disso? Eu não, professor. Então, teve um estudo que o que aconteceu, né? Essas pessoas que acabaram sendo entubadas, né, apresentaram sintomas, além dos sintomas da Covid-19, sintomas que são comuns a pessoas que apresentam outro tipo de vírus, que ele está extinto, né, mas ele apresenta sequências do nosso genoma. Então, em alguns casos de câncer, por exemplo, esse vírus fóssil, ele pode ser ativado. E aí, o que se identificou? Que naquele material que foi coletado dessas pessoas que tiveram quadros mais graves de Covid-19, tinha um percentual muito grande dessas pessoas que apresentavam esse vírus fóssil ativado. Esse vírus fóssil, na verdade, é um pseudogene. Então, nós temos muitos vírus no nosso genoma, que foram vírus que infectaram, né, o nosso organismo, só que eles não conseguiram terminar o processo de maturação. Então, o DNA deles ficou, digamos assim, fossilizado no nosso genoma, e em algumas situações é possível que esses vírus eles sejam reativados, né? Então, numa situação, por exemplo, de algumas doenças virais, né? Às vezes o DNA pode se ligar a uma região, né? Ou no processo, né? No caso do Covid-19 é um vírus de RNA, né? Então, nesse processo de conversão do RNA a DNA, esse DNA produzido, na conversão pode se ligar a uma região desse pseudogene e reativar o gene, e aí a pessoa pode ter aí um quadro clínico relacionado a esse vírus que está fossilizado, né, molecularmente. Os pseudogenes, eles indicam esse processo de, digamos assim, de ancestralidade comum. Então, esse vírus que eu falei para vocês, que parece que o Covid-19 pode reativar em algumas pessoas, é um vírus, na verdade, que ele apresenta evidências que ele foi inserido nos ancestrais primatas da espécie humana, que foi anterior até a evolução da nossa espécie, porque chimpanzés também apresentam esse vírus fossilizado, e ele é muito similar. Então, pseudogenes que são comuns, né, a mais de uma espécie, indicam que a introdução do pseudogene foi realizada em períodos anteriores à diversificação da espécie. Né? Então, por isso que é possível, a partir da presença de pseudogene, né? Então, por exemplo, aqui, né? Tá vendo que tem um pseudogene 6? E o pseudogene 6, ele existe em orangotango, gorila, chimpanzé e humano. Então, o que indica isso? Que esse pseudogene aqui, ele foi inserido antes da diversificação desse grupo de primatas. Quando eu analiso, né, esses outros pseudogenes aqui, eu vou verificar, por exemplo, que o pseudogene 11, ele só existe em orangotango. O que significa isso? Que esse pseudogene ele foi inserido no genoma de orangotango
depois que houve a diversificação, né, orangotango, os demais primatas, e assim por diante. Então, os pseudogenes, eles me permitem identificar, é super legal isso, Inácio, eles permitem identificar tanto, né, a ancestralidade comum entre espécies, né, então, se eu consigo encontrar um pseudogene que é similar para duas espécies diferentes, eu posso propor que o pseudogene, né, que esse vírus, ele contaminou o ancestral, só que o vírus não terminou o processo de contaminação. Então, o DNA dele foi fossilizado no genoma do ancestral. E aí, as espécies que evoluíram a partir daquele ancestral mantiveram esse pseudogene no genoma, tá? E aí é muito utilizado, viu? O pseudogene é muito utilizado na evolução, no estudo de evolução. E esse pseudogene do Covid-19, ele é bem conhecido justamente porque ele está relacionado à diversificação chimpanzé humano. Porque dos primatas, só chimpanzés e humanos que apresentam esse pseudogene. Né? Indicando que provavelmente o ancestral comum entre homem e chimpanzé acabou fossilizando, né, no genoma esse gene. Certo? Entenderam isso aí, pessoal? Dos pseudogenes? Entendi, professor. Sim. É muito legal. Entendi, mas é muito louco isso, né? É muito louco. Isso aí é loucura. Isso é muito louco. Mas assim, eu estou mostrando aqui, mas tem muitos, viu, gente? Nosso genoma, boa parte do nosso genoma, na verdade, ele é produto dessas informações genéticas que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, né? Então, quando a gente pensa num genoma grande igual é o genoma do humano, dos primatas, né? Boa parte desse genoma ele foi aumentando de tamanho porque foi havendo, né, contribuição de vírus que não concluíram o processo o ciclo lítico, né, o ciclo lisogênico deles lá, e aí, na verdade, não concluíram o ciclo lisogênico, e aí fica a informação no nosso genoma. Às vezes, né, esse DNA viral ele é domesticado pelo genoma e vira um gene funcional, mas a maior parte das vezes ele fica como se fosse um fóssil mesmo.